Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição nos Atos dos Apóstolos, capítulo 26 e também capítulo 27. Eu vou encerrar o capítulo 26 a partir do versículo 30 e iniciar no capítulo 27. O capítulo 26 até o versículo 29, Paulo ele faz a sua defesa perante o rei Agripa e também o procurador romano Pórcio Festo. Ele fez a sua defesa no intuito de produzir um documento coerente para ser apresentado junto ao imperador de Roma, que era Nero. E após eles ouvirem a Paulo, o rei Agripa e Pórcio Festo, vem o versículo 30. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador, o rei aqui no caso é Agripa II, e também o governador, que era Pórcio Festo, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou prisão. Então, diante do discurso de Paulo, ou defesa, esses dois homens, um procurador romano, nomeado por Roma para julgar as causas, e também o rei Agripa, eles chegaram à conclusão que Paulo ele não merecia nem estar na prisão e nem morrer, já que o assunto era puramente religioso. Mas como Paulo tinha apelado para César, então para César ele iria ser levado. Então, no 32, então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Como era um direito de um cidadão romano apelar para César, ele apelou e para César ele iria. Está aí o capítulo 27. Agora, a partir do 27, vai relatar a partida de Paulo para Roma. Então, assim que eles ouviram a pessoa de Paulo, com certeza eles produziram um documento para ser enviado para o imperador, e assim que produziram esse tipo de documento, eles decidiram aí, com certeza, enviar Paulo a Roma. Então, o versículo 21 começa assim: Quando foi decidido que nós navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. A corte imperial aí, do grego é Sebastes de Augusto, era uma unidade militar que se localizava ali na Síria no primeiro século. Lembrando que uma corte ela era composta de aproximadamente 600 soldados e 6 centúrias. Então, o centurião aqui responsável foi Júlio, ele que escoltaria os presos, e Paulo estava no meio, até Roma. Nós não sabemos nada mais a respeito dos demais presos. E no versículo 2 diz o seguinte: E embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Aí nós temos alguns detalhes a mais. Diz que ele embarcou no navio Adramitino.
Adramitindo era uma cidade ao sul de Troade, na costa asiática. Provavelmente esse navio era da cidade de Adramitio, perto ali de Troade. Outra coisa também é que nós sabemos que pelo menos mais 2 pessoas foram com Paulo, foram juntamente com Paulo. Por quê? A pessoa aí que narrou foi Lucas, pois a narrativa está na primeira pessoa do plural. Então, está usando o pronome pessoal, nós. Então, se é nós, Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele estava junto ali com Paulo, indo com ele para Roma. Mas com Paulo estava mais uma pessoa, que era Aristarco. Aristarco, ele foi um daqueles homens que vieram lá da região da Macedônia, juntamente com Paulo, para trazer as ofertas para Jerusalém. Diz aí que Aristarco, macedônio de Tessalônica. Esse homem era lá da região da Tessalônica, que veio com Paulo por ocasião da final da última terceira viagem missionária, trazendo essas ofertas para ajudarem os cristãos pobres da região da Judéia. Então, Paulo ele não estava sozinho, ele estava acompanhado de pelo menos 2 homens de Deus. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Interessante aí que eles partiram. Eu tenho um mapa aqui, vamos ver, aí está essa linha laranjada aqui, tracejada, é a viagem de Paulo para Roma. Vou puxar ele um pouquinho abaixo. Então está aqui Cesareia, então ele partiu daqui, Paulo parte aqui de Cesareia, e o primeiro lugar que ele chega é Sidom. Sidom está aqui na Fenícia, na costa da Fenícia. Devido ao período do ano, provavelmente verão, porque no inverno era impossível fazer navegação, mas como era verão e estava chegando logo o final do verão, correntes de ventos poderiam acontecer. Então, as embarcações iam costeando aqui a Ásia Menor, procurando abrigo dos ventos. Vamos continuar. Então, eles pararam em Sidom. E quando eles chegaram em Sidom, ali também, com certeza, havia uma comunidade de cristãos, e o centurião Júlio, ele tratou Paulo com humanidade. A palavra humanidade é filantropos. Filantropos é gentilmente. Foi bem tratado o apóstolo Paulo. E ele permitiu que Paulo ele fosse ver o quê? Os seus amigos, durante o período em que o navio ficava atracado no porto, talvez recebendo mais cargas ou pessoas. E nesse período, o único meio de levarem as cargas, grande quantidade de cargas, eram os navios. Versículo 4, partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Então pode ver que provavelmente eles já estavam se aproximando aí para o final do período de verão, ou estava terminando o período do verão, e eles já começavam a sofrer influência de fortes ventos, e isto era péssimo para a navegação, já que as navegações não eram motorizadas, ou era remo ou era vela. Então eles necessitavam de que o mar estivesse calmo para navegarem. Então eles, devido aos ventos contrários, eles navegaram sob a proteção de Chipre. Voltemos ao mapa.
Então aqui está a ilha de Chipre. Então eles navegaram sob a proteção, eles estavam navegando atrás da ilha de Chipre. Aqui está a ilha de Chipre e eles navegaram aqui atrás da ilha de Chipre sob a proteção dela. Os ventos que vinham dessa região batiam nessa ilha e eles navegaram protegidos dos ventos por causa da ilha de Chipre. Versículo 5: e tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Então eles mudaram de navio. Eles começaram navegando em um navio adramitino e agora eles passaram para um navio de Alexandria. Lembrando que Alexandria estava ali na região do Egito e era uma região produtora de trigo. Então Alexandria era o porto principal de exportação de trigo para Roma. Então um barco deste tamanho, que trazia o trigo lá de Alexandria, no Egito, ele facilmente carregava aí 276 pessoas e com uma carga aí de 300 toneladas. Então, nos fins do verão, o vento costumeiro, ele sopra do oeste, então tornando mais necessário prosseguir até Mirra, antes de voltar para oeste. Voltemos ao mapa, vamos ver onde fica aí a cidade de Mirra, na Lícia. Então está aqui. Mirra está aqui. Então eles navegaram sob a proteção de Chipre, chegaram em Mirra, na Lícia. Aqui eles trocaram de navio, pois o navio vinha aqui de Alexandria. Aqui está Alexandria, deixa eu puxar um pouquinho o mapa aqui. Aqui está Alexandria. Esse navio havia saído daqui e aportado em Mirra. Aqui Paulo passa para o navio que veio de Alexandria e prossegue em viagem. E ele diz aí que achando esse navio, ele fez embarcar a Paulo e os demais. Navegamos, versículo 7. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob proteção de Creta, na altura de Salmona. Veja aí que a navegação já estava ficando difícil. Lembrando que Quinido é um porto no extremo sudoeste da Ásia Menor, uns 120 quilômetros ao sul de Mileto. E daí eles continuaram navegando até o sul de Creta. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Então, voltemos ao mapa e vamos ver onde fica a cidade de Quinido. Aqui está. Eles partiram, agora já no navio alexandrino, que veio aqui de Alexandria, no Egito, e foram até a cidade de Quinido, aqui na costa da Ásia Menor. Daqui, com grande dificuldade, eles navegaram até a ilha de Creta e eles aportaram aqui na cidade de Bons Portos. A cidade de Bons Portos está na ilha de Creta. Chegando em Bons Portos, o que diz aí? Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então Paulo, antes de sair, eles pretendiam partir, deixar a ilha de Creta, ir para um outro porto, invernar em outro porto,
já que aquele porto ali não tinha boas condições. E Paulo alertou aqueles homens: olha, é bom que nós fiquemos por aqui, porque a navegação vai ser perigosa. E ele diz aí que já passado o dia do jejum. Que dia do jejum é esse? O dia do jejum refere-se à festa judaica do dia da expiação. Ela é celebrada no dia 10 do mês de Tisri. No nosso calendário seria o mês de outubro. E interessante é que eles já estavam aí entre o dia 10 de outubro, 5 de outubro, por aí. Estavam já entrando no mês de outubro. E a navegação ali naquela região, nesse período da história, ela deveria parar definitivamente a partir do dia 11 de novembro, pois depois desse período era impossível navegar. Quem partisse a partir do dia 11 de novembro certamente pereceria em alto mar. Como eles estavam ainda no mês de outubro, eles arriscaram prosseguir viagem e não deram ouvidos à pessoa de Paulo. Mas Paulo, com certeza, alertado pelo Espírito Santo, ele falou dessa forma: eu vejo, olha aí, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião, que era Júlio, dava mais crédito ao piloto, o piloto aqui era aquele que comandava o navio, e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Provavelmente o centurião, ele tinha mais confiança na habilidade do piloto e também no conhecimento do mestre do navio do que propriamente dito na pessoa de Paulo. Com certeza o centurião, apesar de tratar Paulo gentilmente, ele pensava dessa forma: o que esse homem sabe de navegação? Inclusive, neste texto, nós podemos encontrar muitos termos usados unicamente na navegação marítima. E talvez esse centurião tenha pensado dessa forma: mas o que esse homem sabe a respeito de navegação a ponto de querer nos instruir? Então ele preferiu dar ouvidos àqueles que estavam acostumados a navegar. Continuando aí, 12, não sendo o porto próprio para invernar, eles iam passar o inverno ali, naquele lugar, mas não era próprio. A maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Então, veja aí que eles queriam sair daquela ponta ali da ilha de Creta e ir para outro lado da ilha de Creta, bem na ponta da ilha de Creta. Voltemos ao mapa. Eles queriam ficar nesta ponta aqui. Eles estavam aqui e queriam ir para esta ponta aqui. Mas quando eles saíram daqui, nesse trajeto aqui, existem pequenas ilhotas. E quando eles saíram, foi quando aconteceu o desastre na vida deles. Voltemos ao texto. Então, ele disse aqui que sendo o porto não era próprio para invernar, e era da opinião da maioria, então a opinião da maioria venceu, e eles queriam chegar a Fenícia e passar o inverno ali, que era também um porto de Creta, mas um porto talvez maior e próprio para passar o inverno. Versículo 13, soprando brandamente o vento sul, então veio um vento sul, uma brisa suave, um vento suave. Pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Então, deu aquela calmaria, ficou tranquilo, e eles pensaram: podemos partir. O vento está ao nosso favor. Entretanto, não muito depois, desencadeou
do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Eles foram levados à deriva. E ele diz aí que um vento que abateu sobre eles era um vento chamado Euroaquilão. Euroaquilão são dois ventos, Euro e Aquilo. Euro é vento leste e Aquilo vento do norte. Então é o encontro de dois ventos vindo aí do lado sul da ilha, do lado de baixo da ilha de Chipre, e que veio sobre o navio, arrastando com violência. Então, o encontro de dois ventos ali, vento do leste, vento do norte, eles se encontraram e formaram esse chamado vento Euroaquilão. E eles não puderam resistir, ficaram à deriva. Versículo 16, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. Essa ilhota é muito pequena, ela está aí ao sul de Creta. A custo conseguimos recolher o bote. Esse aqui, o bote, é o bote salva-vida. Veja que era uma embarcação grande, pois nesse navio existia até o que? O bote salva-vida. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Foram o quê? À deriva. Interessante é que cingir o navio aí, eles amarravam o barco com cabos para evitar o quê? A desintegração do navio. Então, eles amarravam o barco, passavam cordas por baixo do navio no intuito de evitar a sua desintegração. Sirte era uma areia que ficava na costa norte da Líbia. Então eles tinham medo de serem levados para o quê? Para esta região ali da África. E era uma areia movediça. Vão ser levados para bem distante. Versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. O que eles faziam? No intuito de deixar o navio mais leve, eles jogavam parte da carga ao mar para aliviar, para assim ficar mais fácil a navegação. E ao terceiro dia, a partir do momento que eles partiram ali da ilha de Creta, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Então Paulo disse, chamou a atenção deles. Olha, por que vocês não me atenderam? Eu avisei para vocês. Agora, não justifica ficarem sem comer. Já tem muitos dias que nós não comemos. Então vamos comer. Talvez devido ao medo, aquela apreensão ali no navio, durante a tempestade, as pessoas perdem até mesmo a vontade de comer devido ao medo, ao terror, diante de uma tempestade tão terrível como aquela. Então ele disse, gente, não podemos ficar muito tempo sem comer. E nós precisamos comer. E ele prossegue, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, olha aí, a graça de Deus, o favor imerecido, te deu todos quantos navegam contigo. Então, Paulo trouxe uma palavra de consolo para aquelas 200 e tantas almas que estavam ali naquele navio. Olha, o Deus a quem eu sirvo, por sua imensa graça, favor imerecido, vocês não mereciam isso,
Na verdade, vocês mereciam, como eu, perecermos em alto mar, já que vocês não me deram ouvidos. Mas agora, Deus, pela sua imensa graça, Ele disse que nós vamos escapar. Nós vamos chegar sãos e salvos em Roma, exceto o navio. O navio vai se perder. Versículo 26, porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Até isso, ele falou. Interessante ainda que o versículo 25, eu não li. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Do jeito que me foi dito vai acontecer. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, a 14ª noite, a partir do momento que eles partiram da ilha de Creta, sendo nós batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros, claro, os marinheiros eles tinham experiência, eles perceberam, devido ao modo como o navio estava sendo levado de um lado para o outro, eles perceberam que eles estavam se aproximando de alguma terra e lançaram o prumo, versículo 28, e acharam 20 braças, olha aí, acharam 20 braças, a braça, a distância cruzando a linha do tórax, na ponta dos dedos médios até o útero, quando os braços estão esticados, aproximadamente 2 metros. Então, se eram 20 braças, aproximadamente aí 40 metros de profundidade. Então, estava se aproximando de alguma terra. E, passado um tempo mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, ou seja, 30 metros de profundidade. Então já estava se aproximando mais ainda de terra. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram na proa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Interessante que quando a coisa começa a ficar complicada, todos lembram de orar. E parece aqui que não faz distinção. Cada um rogava a sua divindade para que o dia rompesse logo, para saberem onde que eles estavam. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto. Então eles arriaram o bote ao mar com pretexto o quê? Com segundas intenções de que eles queriam fugir nesse barco, de que estavam para largar âncoras da proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, quando eles soltaram o bote salva-vidas no mar, com pretexto talvez de escapar por ele, Paulo avisou: olha, é melhor que todos nós fiquemos no navio, pois se alguém tentar escapar, vai perecer, vai morrer no mar. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Então, os soldados romanos cortaram os cabos que sustentavam o bote salva-vida e deixou ele se afastar do navio. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estais sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Interessante é que Paulo estava garantindo que todos aqueles homens que ali estavam, nenhum deles iriam perecer no mar, não alto mar, porque agora eles já estavam ali próximo à ilha de Malta. Nenhum deles ia perecer no mar, mas que eles deveriam o quê? Comer alguma coisa, já que Paulo sabia que o navio ia se desintegrar e eles teriam que nadar até a ilha de Malta. E alguém sem comer, como enfrentaria o mar? Provavelmente as águas geladas
e também eles dependeriam de destroços do navio para escaparem nadando até a ilha. Aqueles que sabiam nadar, tudo bem, eles nadariam, mas os que não sabiam nadar dependeriam de destroços do navio, pedaços de madeira e outras coisas mais, para que eles chegassem até a ilha de Malta. Então Paulo diz, olha, é melhor que nós comamos, vamos comer. Hoje é o 14º dia, ele já tinha alertado anteriormente que eles deveriam comer. Parece que pelo teor aqui da narrativa, eles não comeram quando Paulo aconselhou eles que comessem. Agora já era o 14º dia e eles estavam ainda sem comer nada. Então eles já estavam enfraquecidos. E Paulo, olha, temos que comer. Se vocês não comerem, vocês não vão aguentar nadar até a ilha de Malta. Isso era o pensamento de Paulo. Claro que eles não sabiam ainda de tudo que ia acontecer. E ele falou assim, ó, nenhum fio de cabelo de vossas cabeças vai perecer. E, tendo dito isso, tomando o pão, ele deu graças, ele agradeceu a Deus. Aí ele com certeza levanta o pão e agradece ao Senhor na presença de todos aqueles que estavam ali. E depois de partir o pão, ele começou a comer. Todos cobraram o ânimo, ou seja, eles se sentiram fortalecidos por aquela comida e se puseram também a comer. E estavam no navio 276 pessoas ao todo. Então, Lucas, que estava juntamente com Paulo e Aristarco, ele tem aí o cuidado de nos informar que naquele navio tinha 276 pessoas. E essas pessoas comeram. Então, todos cobraram o ânimo e se puderam também a comer. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Lembrando que esse navio tinha vindo de Alexandria, ali no Egito. O Egito era um grande produtor de trigo e agora era necessário lançar toda essa carga ao mar. Provavelmente essa carga de trigo, ela estava sendo destinada à capital Roma. Por isso que eles embarcaram nesse navio. Ele estava indo para Roma levar esse carregamento de trigo. Mas agora todo esse trigo seria lançado ao mar para aliviar o navio. Quando amanheceu, não conheceram a terra, mas avistaram uma enseada. Interessante que ele fala que uma baía, a enseada é uma baía do mar, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Já que tinha uma enseada, uma praia ali naquela ilha, eles ficaram com medo de encalhar o navio. Então eles levantaram âncora. Versículo 40. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Vocês podem ver que os termos usados aí por Lucas são termos que são usados na navegação marítima. E ele diz que, com medo de encalhar o navio naquele banco de areia, ali naquela enseada, naquela praia, eles soltaram o navio e desamarraram o leme. O leme é aquele que conduz o navio, a pequena peça que conduz o navio. E eles alçaram a vela de proa e dirigiram para a praia. Então eles queriam dirigir o navio de uma forma mais cuidadosa. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. Então, o navio, a proa do navio, ela encravou na areia e a popa do navio ficou aberta ao mar. Então, as ondas começaram a bater fortemente contra a popa do navio. Então, a coisa começou a complicar. O parecer dos soldados era o quê? De que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar
e alcançar a terra. Então eles estavam muito próximo ali da terra. E aqueles que sabiam nadar poderiam chegar primeiro. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Então está aí o capítulo 27. Chega aí o final feliz. Claro, Paulo passou por muitas lutas, muitas tribulações, toda a tripulação do navio, mas aquilo que o Senhor prometeu para Paulo, que todos chegariam são e salvos na ilha, isso o Senhor cumpriu. Claro, houve perdas materiais, mas perdas de vida não aconteceram. Do jeito que o Senhor falou, isto aconteceu. Deus estava cuidando do apóstolo Paulo. E aquilo que o Senhor prometeu para Paulo, que ele chegaria a Roma, claro, creio que não da maneira como ele pensava que seria. Ele pensava que ele ia a Roma, visitaria os irmãos, partiria para a Espanha para pregar o Evangelho. Mas o fato é que Paulo agora estava indo como um preso a Roma para encontrar-se com o imperador. No próximo capítulo, nós vamos encerrar aí o livro dos Atos dos Apóstolos, mas isso será no próximo vídeo. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.